Oi, gente. Continuando a nossa rede de apresentações, aqui eu vou apresentar agora a mestranda do Profimate, professora Jaqueline, que vai falar vai tecer sua palestra. Tá bom? Professora Jaqueline, aqui. Você pode Olá, pessoal. tecer suas apresentações e colocar a sua apresentação. Você tem alguma coisa para projetar? Tenho sim. Tá, joia. Pode começar a compartilhar a tela, por favor. Tá. Porque isso parece que dá um pouquinho de problema. Isso eu acho que vai ser... O seu apareceu imediatamente. Então, por favor, se apresente e eu já coloco. Tá. Olá, pessoal. Meu nome é Jaqueline. Eu sou do Profimate, do polo da UFMT mesmo. E na minha dissertação, eu falo sobre a pedagogia Waldorf, né, desenvolvida por Rudolf Steiner. E a minha apresentação hoje não é exatamente uma apresentação sobre a pedagogia Waldorf, né? Aqui a gente não vai aprender o que é a pedagogia Waldorf, quais são os seus princípios, fundamentos, nem sobre antroposofia, nada. Eu apenas percebi, estudando sobre a pedagogia Waldorf, que tem coisas que lá são abordadas e que contribuem de um modo geral, para o desenvolvimento humano e profissional, independente se você se você é um aluno da escola Waldorf ou não. Simplesmente são valores, princípios que a gente pode levar para a vida. Então, são sobre essas coisas que a gente vai falar aqui, ok? Tá aparecendo a minha projeção? Sim. Continuar. Tudo bem. Bom, pessoal, então eu já falei sobre o tema, né? E eu gostaria de começar com uma citação do Rudolf Steiner. Primeiro, eu gostaria de pedir para que vocês não levassem, entre aspas, né, a ferro e fogo as citações que vão estar aqui. Por quê? Porque se você entender como adulto, no sentido literal, essas citações, às vezes você pode até se sentir um pouco atingido de uma forma negativa. Quando você lê as citações que eu trouxe aqui, lembre-se que elas foram feitas para uma pedagogia que trata a criança desde o ventre da sua mãe até a idade adulta. Então, muitas das citações aqui, elas são direcionadas para a vida infantil. Por isso que elas são tão incisivas às vezes, tá bom? Mas eu vou estar explicando ao longo da minha apresentação. Ok, a citação diz o seguinte: não pode possuir a firmeza do querer quem não submeteu sua força de vontade a um verdadeiro treino pela atividade artística. Né? Então, aqui você pode ler e falar, então se eu não sou um artista, então eu não tenho firmeza do querer? Não é isso. Quando o Rudolf fala isso, ele quer dizer que a arte tem um fator decisivo, fundamental na nossa vida. E todos nós passamos por uma fase artística, nem que tenha sido somente na infância, porque nós temos que concordar que uma das nossas primeiras interações acontece através de rabiscos, de desenhos, de pinturas, são as primeiras formas de expressão da criança, né? Então, quando ele fala isso, ele fala que ele está querendo dizer que desde criança é importante que a gente tenha uma interação com a atividade artística, tá bom? Não quer dizer que se você não é um artista, você não tem firmeza de querer, nada disso, tá? Bom, embora eu não vá explanar sobre a antroposofia e nem sobre a pedagogia em si, é importante a gente saber um pouco sobre quem vai ser o autor das nossas citações ao longo dessa apresentação. Bom, o Rudolf Steiner, ele era uma pessoa com os dois pés na ciência, né? Ele não era simplesmente uma pessoa que teve uma ideologia e foi lá e defendeu a ferro e fogo a sua ideologia. Não. Ele tinha os dois pés na ciência. Ele era um meticuloso estudioso de coisas da medicina, de coisas da matemática, da biologia. Ele era apaixonado pela filosofia,
inclusive, ele fez matérias como aluno especial nos cursos mesmo de medicina, filosofia, engenharia, enfim, ele tem uma vasta formação. É até incrível de se ver como que a pessoa foi capaz de se desenvolver em tantas áreas do conhecimento. Então, ele elaborou a antroposofia, que ele explicava como sendo uma ciência espiritual. Veja que, embora a gente traga a palavra espiritual, não tem nada a ver com religião, tá? Antroposofia não é religião, é ciência, tá? É uma ciência, só que ele leva essa ciência além do campo físico, ele leva para o campo anímico, né? Para o campo onde existe uma alma, onde existe espiritualidade. Então, essa ciência, ela é um impulso social, é uma arte, e que ela foi sendo consolidada em almas, né? Quando eu falo em almas, foi consolidada em pessoas, em círculos humanos. Ele começou debatendo isso em círculos na sociedade, dentro de até mesmo de centros universitários, tá bom? A antroposofia, ela tem como objetivo responder perguntas profundas por meio da razão, mas sem negar que existe uma alma, que existe algo superior que influencia nas nossas ações. Então, ela possibilita novas perspectivas ao ser humano através da amplificação das suas faculdades mentais, elevando sua percepção. A antroposofia, a pedagogia Waldorf, enfim, o que nós vamos trabalhar aqui, ele busca uma interação de todos os nossos sentidos, sensoriais, suprassensoriais, todos os nossos sentidos. Então, ela vai muito no autoconhecimento, o como que você conhecer as suas habilidades, como que desenvolver as suas capacidades é importante em toda a sua vida, seja pessoal, seja como formação humana, seja como formação profissional. Então, depois que, a partir de 1902, ele começou a disseminar o princípio antroposófico, ele criou a pedagogia própria dele, né? Que no início foi chamada pedagogia de Rudolf Steiner, mas depois levou o nome de pedagogia Waldorf, tá? Então, essa pedagogia, ela se preocupa com a criança desde antes da maturidade escolar. Tanto é que se você pega os livros dele, você vê ele explicando já o que acontece com a criança dentro do útero materno, né? O que ela sente quando ela está dentro do útero, o que influencia nessa criança dentro do útero. Então, gente, vejam que a pedagogia dele é baseada numa evolução biológica, né? Como eu disse, não é apenas uma questão de ideal, é uma questão de ciência, tá? Então, ele respeita, na sua pedagogia, ele busca respeitar a evolução biológica da criança para que ela se torne uma pessoa com livre pensar, né? Não seja uma pessoa alienada, mas que ela haja por seus próprios instintos, por seus próprios desejos, ok? Mas ok, passamos aqui pela antroposofia, passamos pelo Rudolf Steiner, então agora vamos ao que interessa. A gente vai falar sobre coisas aplicadas a crianças? Não. A gente vai pegar algo que foi feito para aplicar ao ser humano desde a infância e a gente vai trazer para o nosso contexto atual, né? Porque a gente sabe que esse nosso momento aqui é direcionado a alunos do ensino médio e a professores, a profissionais. Então, a gente vai pegar um pouco desses ensinamentos e vai tentar trazer para a nossa vida, para agora. Porque a gente não tem como voltar à infância, concorda? A gente não tem como voltar à infância, mudar a forma com que a gente foi educado, mas a gente vai ver o que a gente pode fazer por nós agora. Eu tenho uma pergunta que você vai responder só para você aí. Você é aquele aluno ou profissional que está sempre esperando o seu professor ou o seu chefe dizer o que você tem que fazer? Você está sempre esperando a nova ordem? Quando você cumpre uma tarefa, você fica esperando alguém delegar a próxima tarefa? Bom, se você é uma pessoa assim, tudo bem, tá tudo bem. Mas saiba que você tem como deixar de ser assim e que deixar de ser assim pode ser uma coisa boa.
E às vezes as pessoas elas dizem que tudo é sua responsabilidade, né? Você é assim porque você quis ser assim. Não, não é assim. Talvez você seja apenas uma vítima do ensino tradicional. Não que o ensino tradicional seja uma coisa ruim, né? Tem coisas do ensino tradicional que a gente precisa, que é bom para nós. Mas tem muita coisa que deixa a gente com vícios, né? Inclusive o vício por receber ordens. A educação tradicional, muitas vezes, ela deixa a gente viciado em ter alguém dizendo o que a gente precisa fazer. Então, uma das coisas que é dita lá na pedagogia, que eu acho que a gente pode trazer para a nossa vida, é isso daqui, ó. É preciso compreender que não se tem de preparar uma forma especial de pintura para as crianças, mas quando achamos que as crianças devem, de alguma maneira, se interagir no mundo da pintura, os princípios terão de ser buscados na arte viva de pintar, e não num método pedagógico especialmente arranjado para a ocasião. Temos de fazer para a escola o verdadeiro artístico e não o intelectualmente elaborado. Então, se você for lá se tornar um professor Waldorf, né? Você vai aprender que as crianças, quando ela começa a ter a interação com o mundo da pintura, a gente não deve dar a ela moldes para ser pintados, né? Desenhos prontos para ser pintados. Você não deve induzi-las ao que desenhar, ao que pintar. Por exemplo, chegar e falar assim, Sala, agora a gente vai desenhar uma casa. Agora a gente vai desenhar um sol. Não. A criança ela tem que ter livre expressão. Porque quando ela pega um papel, ela tem que ter a liberdade de expressar os seus desejos, os seus sentidos. Então, trazendo isso para a nossa vida, no que isso contribui? Contribui quando você pega um problema para resolver, né? Você não pode ser dependente de ter alguém para guiar os seus passos, né? Você vai ter que aprender a resolver os problemas sozinhos, né? A ter atitude. Então, pessoal, coisas simples que a gente pode fazer. Se você teve uma educação tradicional, você pode, através da arte, começar a se expressar. Isso vai te ajudar na vida pessoal, na vida profissional. Por exemplo, se você pegar um papel agora, o que você desenharia? Você se sentiria seguro para desenhar? Ou você se sentiria totalmente inseguro porque você só sabe desenhar humanos sendo um círculo a cabeça e os palitinhos o corpo e os membros? Já tentou se expressar através da pintura, através do desenho, através da música? Você canta? Você tem vergonha de cantar? Né? Então, são coisas simples que a gente pode fazer, e quando você for fazer, você pode perceber que talvez não é tão simples assim se expressar, mas que vai te trazer segurança, que vai te trazer para um contexto onde você é a pessoa com a iniciativa. Porque você vai perceber, quando você se entrega às atividades manuais, à arte, você percebe que você é capaz de construir coisas que você nem sabia. Que a sua insegurança te impedia de construir, né? O simples ato de construir um porta-retrato para sua casa, né? Pegar aí se você tem filho, se você tem irmão. Aproveite para aprender com as crianças, né? As crianças, elas não têm vergonha de se expressar. Então, elas são seres de atitude, né? Então, a gente tem que aprender um pouco com as crianças aí para, às vezes, ser um profissional melhor. Então, o objetivo educacional, gente, das artes manuais vai muito além. Além do quê? Além de ensinar crianças, né? Porque a gente começa ensinando criança através de desenhos, figuras, né? Através do que a gente considera partir do prático para o teórico, né? Então, não é só isso que as artes manuais fazem. E outra coisa, a gente não deve se dedicar às artes manuais só quando a gente tem como intuito tornar aquilo uma profissão, tornar aquilo um meio de ganhar dinheiro. Não, como eu disse, você não precisa ser um artista, né? Imagina se todo mundo fosse um artista no sentido de vender as suas artes. Apesar de que eu acho que todo mundo vende alguma arte, né? Eu, por exemplo, eu vendo as minhas aulas, né? Que eu acho que é uma arte. Enfim. Oi? Tem alguém? Eu entrei aqui. Oi, Lia. Tiago terminou a anterior, né, Tiago? Terminou, aham. Ah, então tá bom. Então o Tiago tá
dispensado, a gente agradece, viu, Thiago? Depois a gente vê os feedbacks. E aí eu vou iniciar. Agora eu tô assistindo, agora eu não quero sair. Agora você tá assistindo. Aí você pode ficar aí no cantinho. Você pode bom, ficar aí no Obrigada cantinho. pela audiência, Thiago. Tá bom. Então você fica aí no cantinho, tá, Thiago? Agora. Eu vou adicionar, então. Para adiantar, eu já vou adicionar a Jaqueline aqui. Oi, Lia, eu tô aqui. Ela tá apresentando já. Ela já está apresentando? Já está transmitindo, Thiago? Há 20 minutos já. Ah, então eu vou sair. Peraí. Ok? Pode O que continuar. vocês estão vendo? O que vocês estão vendo aí? Tá tudo certo? Tá transmitindo a imagem certinha, Thiago? Tá transmitindo. Ah, então tá, eu vou sair aqui. Obrigada, Lia. Então, pessoal, vamos ver mais uma citação aqui. Quando sabemos que nosso intelecto não se desenvolve buscando diretamente a formação intelectual, quando sabemos que aquele que movimenta os seus dedos desajeitadamente tem intelecto desajeitado, ideias e pensamentos pouco flexíveis, e aquele que movimentar bem os seus dedos tem ideias e pensamentos flexíveis, podendo penetrar na essência das coisas, então não vamos subestimar o que significa desenvolver o ser humano exterior com o objetivo de, a partir de todas as suas atividades manuais, fazer surgir o intelecto com partes delas. Mais uma vez, a gente não vai interpretar isso aqui literalmente, no sentido de que se você não sabe fazer artes manuais, você é um ser desajeitado. Não é nada disso, tá? Aqui, quando ele fala desajeitado, ele está falando... remetendo à infância, né? Porque nós somos desajeitados na infância. Então, conforme a gente vai desenvolvendo habilidades manuais, conforme você anda, você fala, você tem coordenação motora, você também, simultaneamente, você vai desenvolvendo as suas ideias, os seus pensamentos, ok? Mas, com certeza, ele quer nos dizer que, através das artes manuais, você se torna uma pessoa com ideias mais criativas, com pensamentos, às vezes, mais flexíveis. E a gente vai explorar essa parte de pensamentos flexíveis bastante num próximo slide aí que a gente vai ter, tá bom? Então, o que ele quer dizer aqui? Que, se a gente for parar para refletir, desde quando a gente era um bebê até hoje, nada surgiu de dentro da nossa mente para o exterior. O nosso intelecto, ele não começa dentro da nossa mente, ele começa no nosso mundo exterior, né? A criança, ela é estimulada a partir de coisas exterior, certo? Então, ela é estimulada pelos elementos da natureza, o contato com a terra, o contato com a natureza. Tanto é que um dos primeiros brincar das crianças, se você levar ela para um quintal onde tem terra, ela vai começar a mexer naquela terra. Se tiver água, ela vai começar a construir. Então, ela é estimulada por coisas do seu exterior. Nada começa de dentro da cabeça dela e vai para o exterior. Ela não pensa assim, eu vou procurar algo maleável para eu construir um castelo. Não. Se ela está diante de uma terra com uma água, ela vai começar a construir o que ela viu. Se ela já viu uma casa, ela vai tentar construir uma coisa e vai dizer que é uma casa. Se ela viu um animalzinho, ela vai tentar construir um animalzinho e dizer que é um animal. Então, o nosso intelecto, ela vem do mundo exterior para dentro. Certo? Então, quando a gente entende isso, a gente entende que as artes manuais, que qualquer tipo de arte, na verdade, ela é muito importante para o nosso desenvolvimento intelectual. Ela nos deixa pessoas com pensamentos e ideias mais ajeitados, mais flexíveis, ok? Vamos dar um exemplo aqui. Veja só, olha como a arte intrinsecamente, ela deixa a gente, como seres humanos, com uma linha de raciocínio mais aprimorada. O que você faz, geralmente? O que as pessoas fazem, né? Eu nunca mexi com argila, né? Mas o que as pessoas, quando estão trabalhando com argila, elas começam fazendo? Primeiro, elas fazem formas convexas, né? O que são formas convexas? São formas fechadas, como, por exemplo, um cilindro, uma esfera, um cone, né? São tudo formas fechadas. Um cubo é uma forma fechada, mas é claro que na argila a gente começa fazendo coisas mais arredondadas, né? A argila, ela começa com formas convexas. Por quê?
Porque quando você trabalha com argila, você vai acrescentando material. Você começa com um pouco de argila e você vai acrescentando argila e o seu objeto ele vai ganhando forma. Mas quando você trabalha com entalhe em madeira, você já trabalha com formas convexas. Por quê? Porque não faz sentido você ir criando a partir de um pedaço de madeira, você começar a criar coisas onde precisa incrementar material. No entalhe de madeira, você tira material. Então, você faz formas côncavas. Por quê? Porque você está tirando material. É diferente da argila, onde você está pondo material. Então, quem começa a trabalhar com entalhe em madeira, já trabalha com formas côncavas, ok? E quando a gente trabalha com as artes manuais, a gente aprende sobre respeitar limites, sobre respeitar propriedades, características, porque a gente aprende que o material ele tem vontade própria. A argila, ela tem a sua textura, ela tem a sua a sua densidade ali, então a gente tem que respeitar os limites da argila. A madeira, ela tem a sua vontade própria. Se a madeira receber um entalhe com muita força e ela estiver fina, você pode quebrar ela, você pode trincar ela, e aí, como que você recupera a sua obra, né? Então, você aprende que não basta você ter o seu querer e chegar num ambiente e querer fazer. Você tem que respeitar os limites daquilo onde você vai aplicar o seu desejo, né? Então, a arte, ela vai muito além de produtos finais bonitos, né? Tem tudo o que você aprende no processo da arte, ok? E também, quando você pratica artes manuais, você aprende a lidar com os defeitos. Vamos pensar juntos aqui sobre o que aconteceria se quando uma pessoa que começou a trabalhar com entalhes e madeiras, se cada defeito, se cada entalhe que saiu imperfeito, ela desprezasse aquela peça de madeira. Eu penso que se a cada entalhe imperfeito que a pessoa fizesse, ela desistisse daquele pedaço de madeira, ela nunca chegaria a um produto final. Ela nunca produziria sequer uma peça. Então, quando você tem um entalhe em madeira e que você erra, você provavelmente vai arrumar um jeito de consertar. Você vai ser convencido de uma maneira ou de outra que você precisa arrumar uma solução para aquele possível problema, né? Você não pode simplesmente jogar fora. Então, quando você tiver o seu produto final, por mais que ele pareça um produto parcialmente mal sucedido, você vai ter uma vitória moral. Porque você vai ter aprendido ali a lidar com aquele percalço que surgiu. Você vai ter aprendido a transformar aquele defeito até mesmo em uma beleza, né? Se você estava produzindo uma colher de madeira e ficou uma colher muito pequenininha com um cabo muito grande, tudo bem. Ela também tem a sua funcionalidade, ela também tem a sua beleza. Então, às vezes, a gente precisa lidar com os defeitos e não descartar o que está apresentando defeito, né? A gente precisa arrumar uma solução para aquilo. Porque se a gente ficar jogando fora tudo que tem defeito, a gente não chega a nada, né? Então, as artes manuais, ela ensina isso pra gente, mesmo que de maneira inconsciente, de maneira muito intrínseca. Será que a arte ela é tão protagonista assim mesmo? Então, para mostrar esse protagonismo da arte na nossa vida, mais uma citação aqui, ó. Apurar os detalhes da argila, as nuances do canto de um coral lírico ou de uma peça instrumental requer persistência e capacidade para exercícios de perseverança. As crises e catástrofes no ensaio de uma peça maior são grandes testes de solidariedade, mas se tornam experiências agradáveis da vida em comum em sociedade. Não há melhor treinamento da vontade do que exercitar alguma coisa repetidas vezes com alegria, justamente quando há dificuldades e obstáculos a serem ultrapassados. Eu toco órgão, né? É um parente bem próximo do teclado, do piano, enfim. E tocando, eu aprendi que não se pega uma partitura e
sai perfeita, né? Às vezes você tem que primeiro treinar o soprano, depois você treina o contralto, depois você treina o tenor, depois você treina o baixo, depois você treina o baixo de novo com a pedaleira do órgão, e aí você junta tudo e sai uma linda música, né? Então, através da música, eu aprendi que às vezes a gente precisa separar, às vezes não, né? Na maioria das vezes, a gente tem que separar as coisas por etapas. A gente tem que primeiro fazer uma coisa, depois fazer outra, depois juntar e ter o produto final. E que tudo depende de muito treino, de muita persistência. Porque se você desistir na primeira música que você não conseguir tocar, você não vai tocar música nenhuma, não é mesmo? E isso contribuiu para a minha profissão, né? Eu sou professora, então, se o meu aluno não conseguiu fazer da primeira vez, está tudo bem. Eu vou explicar de novo e eu vou separar as coisas por pedaços, eu não vou chegar e colocar todo o conteúdo de uma só vez para ele. Eu vou primeiro começar do básico, depois a gente vai para o intermediário, depois a gente vai para algo avançado. E um aluno vai demorar mais tempo que o outro. Eu não sou uma menina prodígio na música, né? Eu não sou lá das melhores musicistas. E tá tudo bem, né? Tem o outro que é músico profissional, tem o outro que ficou só na parte básica, e tá tudo bem, cada um com as suas habilidades, cada um se desenvolvendo à medida que pode, certo? Então, a arte, seja em suas diversas formas, elas nos ensinam persistência. E também tem as artes que acontecem coletivamente, como, por exemplo, o teatro, né, a orquestra, o coral. E esse tipo de arte, ele nos ensina sobre solidariedade, porque você aprende que não adianta você ser o magnífico do conjunto se o resto do conjunto não corresponder. Então, você aprende que você precisa contribuir com o outro. Se você é muito bom naquilo, você vai ajudar o outro. E se você não é tão bom assim, você precisa aceitar a ajuda do outro, que às vezes tem mais habilidades que você. Então, você aprende que, às vezes, você precisa de um conjunto sendo bom junto. Que não adianta você ser bom sozinho no ambiente, né? Então, aprende sobre solidariedade também. E que a gente precisa repetir as coisas com alegria, né? Porque quanto mais a gente se estressa, quanto mais a gente se deixa atingir pela negatividade do que está acontecendo, menos criativo a gente fica. Aqui eu coloquei um tópico só para eu não esquecer de comentar com vocês. Por exemplo, né, eu sou professora e a gente sabe que às vezes o cotidiano de uma sala de aula tem os seus percalços, tem os seus estresses às vezes, mas a gente, como professora, a gente não pode canalizar todo o nosso estresse nos nossos alunos, jamais, né? A gente não pode explodir com os nossos alunos, seja por qual for o motivo que a gente está estressado. A gente está estressado com a situação da sala de aula mesmo, mas você explodir ali naquele momento não vai trazer benefício para o decorrer da sua aula. Às vezes você está estressado com o trânsito e aí acontece uma coisinha de nada na sua área de trabalho e você explode ali, né? Então, as artes, elas contribuem para que a gente canalize esse nosso estresse para um outro lugar. Eu coloquei aqui esse exemplo porque quando eu me mudei para Cuiabá, eu sendo do interior, eu estava acostumada com um trânsito muito tranquilo. Então, o trânsito de Cuiabá me estressava muito. E fazia muito tempo que eu não tocava, né? E aqui em Cuiabá eu tô só com teclado, eu não tô com órgão, mas fazia muito tempo que eu não tocava teclado. E eu cheguei à conclusão que eu precisava praticar algum tipo de arte. Eu cogitei voltar a pintar em tecido e tal, mas aí eu vi que eu ia ter que investir em bastante material e o teclado já estava ali na minha casa. Eu resolvi voltar a tocar teclado. Gente, minha vida o trânsito já não me fazia mais mal, porque eu canalizei, né? O fato de eu praticar a música me deixava uma pessoa mais tranquila, né? Eu voltei a treinar todos os dias, então aquilo me levou a uma prática de persistência, enfim, me ajudou significativamente. Mais uma citação aqui, ó. Por meio dela, ou seja, da arte, o ser humano, com suas qualidades anímicas, gente, anímico é algo que transcende o físico, né? Quando fala anímico, tá falando de uma coisa imaterial, tá falando do campo espiritual da sua alma, né?
Então, por meio da arte, o ser humano, com suas qualidades anímicas e com todas as fibras do seu corpo, se acostuma a entrar em luta com um problema que se lhe apresenta como importante. Não porque sua solução traga especial vantagem material, mas sim por ser interessante no aspecto puramente humano. Então, quando você passa a se envolver com a arte, você, como eu já disse, você lida com a criatividade, você lida com resolver problemas, né? Você está pintando, deu uma coisa errada, o que você vai fazer para solucionar? Você não vai jogar sua pintura fora. Então, você se torna um apaixonado por resolver problemas. E aí você não resolve as coisas só quando ela te dá dinheiro. Você resolve as coisas quando ela simplesmente tem um valor humano para você. Então, lembrando que a nossa palestra aqui é sobre desenvolvimento humano e profissional. Então, a arte, ela traz essa paixão por resolver problemas, não só aqueles problemas do nosso interesse financeiro, mas qualquer tipo de problema. Então, você se torna uma pessoa mais amistosa, uma pessoa que todos querem ter por perto, porque, afinal, é bom ter uma pessoa que ajuda a gente a resolver as coisas e não só traz problemas pra gente, né? Então, a arte, ela te torna essa pessoa mais humana e mais útil no sentido humano também, ok? Bom, aqui eu vou trazer uma citação para vocês sobre como que a arte ela age ao longo da nossa vida. Então, a pergunta é, como que as aptidões artísticas contribuem para a capacidade de gerar vitalidade e conservá-la? O Rudolf, ele conta que as atividades artísticas, através das vivências anímicas, através das atividades psíquicas e físicas, elas trazem modificações ao nosso corpo. Ele torna nosso corpo mais suscetível, mais receptivo, a gente recebe mais, né? Recebe mais, às vezes, sugestões, a gente consegue receber mais alternativas para resolver um problema. Então, a gente se torna um órgão flexível, harmonioso, no qual a nossa individualidade consegue agir através das nossas forças anímicas, interagindo com as nossas forças físicas, ok? Então, gente, quando a gente se torna esse ser humano com intenso interesse, tanto por problemas do grande mundo, quanto por problemas do nosso meio, a gente se mantém vivo e a gente se mantém passível de desenvolvimento até mesmo quando a gente já está numa idade avançada, certo? A gente não se torna aquela pessoa rígida que não quer uma coisa nova, que não quer tentar algo novo, né? A gente se torna uma pessoa viva e em constante desenvolvimento, indiferente da nossa idade. O Rudolf, ele diz que tem coisas que não se perdem ao longo da vida, que é a predisposição para a arte e a franqueza ingênua. Tem aquele momento que, sem querer, você falou o que você pensa, mesmo que não tenha sido o momento mais oportuno. Isso faz parte de uma característica que a gente não perde, que é aquela franqueza ingênua que a criança tem. A criança, ela fala o que ela pensa, né? E a gente nunca perde isso 100%. A gente se domestica para viver em comunidade, né? Então, considerações finais. Resumir minhas considerações finais em uma frase. Tudo na vida tem o seu papel. O que eu quero dizer com isso? Que quando eu trago para vocês que as artes é um fator importante na sua vida, não quer dizer que ela é um fator único que vai mudar a sua vida, ela não é um fator único que vai guiar a sua vida. Por exemplo, na minha dissertação da graduação, eu falei sobre jogos, né? Jogos, uma coisa que você pega pronta e simplesmente pratica. A arte é uma coisa que você cria. Então, veja que em 2 momentos da minha vida eu estou falando de coisas diferentes. Mas eu quero dizer que tudo tem o seu papel. Os jogos perdeu o seu papel na minha vida? Claro que não. Tanto os jogos de tabuleiro quanto os jogos digitais, eles têm o seu papel ainda na minha vida. Porque quando eu jogo, eu tenho um teste de hipótese imediata. Porque quando eu jogo, eu levanto uma hipótese. Quando eu pratico a minha jogada, eu testo a minha hipótese. Então, o jogo ele ainda tem o seu papel na minha vida. Mas a arte também tem, assim como outras coisas também tem. Então, o que eu quero deixar para vocês aqui é que nessa época, principalmente de pandemia, que tudo tem sido digital, o nosso trabalho, os nossos estudos, tudo tem sido digital, às vezes a gente precisa sair um pouco do digital e ir para fazer uma atividade manual para aguçar a nossa criatividade, porque às vezes essa rotina
digital, ela se torna um pouco desgastante e acaba matando a nossa criatividade. A gente não pode deixar isso acontecer. A gente precisa cada vez mais de soluções criativas, a gente precisa cada vez mais contribuir para resolver os problemas, tanto do nosso meio como os problemas, né, do mundo em que nós vivemos. Então é isso, agora, não sei, a gente ainda tem tempo aí? Oi, Jaqueline. Né? Mas eu acho que como você é a última apresentação do dia, não tem problema nenhum. Se você quiser fazer alguma considerações finais, por favor. Não, para mim tá tudo ok. Tá. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer. Tem duas coisinhas aqui que foram faladas, uma pelo Edivaldo, né? Ele perguntou se esse foi o tema da defesa do seu mestrado. Acho que é isso. Na minha defesa do mestrado, eu expliquei sobre a pedagogia Waldorf, eu expliquei um pouco sobre a antroposofia, falei da biografia do Rudolf Steiner, mas o produto final dela foi, na verdade, uma interação da pedagogia Waldorf com a BNCC. Eu falei um pouco sobre os prós e os contras da BNCC para a pedagogia Waldorf, e como que ficou a pedagogia Waldorf em frente à BNCC, que agora é uma coisa obrigatória para todas as escolas, seja ela do âmbito público, do âmbito privado, né? Então, foi isso. Por isso que no início eu falei que a gente não ia falar exatamente sobre a pedagogia Waldorf e o Rudolf Steiner, porque foi só um recorte que eu fiz do que eu aprendi na minha dissertação e que eu trago para a minha vida mesmo, para o meu desenvolvimento. O mesmo Edivaldo falou que ele é péssimo em desenho, canto e música. O que você tem a dizer para ele em relação à questão pedagógica? O que eu tenho a dizer é que não importa no que você seja péssimo. O que importa é que você encontre uma maneira de se expressar. Porque se a gente foca no que a gente é péssimo, né? Se você focar no fato de que você é péssimo com várias artes, você vai continuar sem resolver um problema. Então, eu acredito que o que você precisa fazer? Encontrar um meio de se expressar. Porque às vezes a gente fica com muita coisa negativa, com muito cansaço. Então, se você não canta bem, você não vai cobrar por um show. Mas você vai cantar no chuveiro, né? Se você não desenha bem, você não vai vender um quadro que você pintou. Mas nada impede de você, lá no seu escritório, você começar a rabiscar papéis. Até que vai ter um momento que você vai achar uma coisa que você até mesmo seria capaz de vender, mas que você não vai vender, que você vai escolher ficar só para você. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu já fiz pintura em tecido quando eu era criança, eu já fiz crochê na minha adolescência. Hoje eu não faço mais nada disso, mas, por exemplo, eu acho a parede do meu quarto muito sem graça. Então, eu comecei a riscar lá uns galhos com umas folhas, e eu não sei se vai dar certo aquilo. Eu vou tentar pintar qualquer dia desse, né? Quando eu puder ter mais liberdade para ir a uma loja e escolher a tinta, porque eu já não sei mais nem que tinta que se usa, nem que pincel que se usa. Então, só tá lá desenhado. Um dia, quando passar esse tumulto, eu vou numa loja comprar as tintas que eu acho que é específico. Vai dar certo? Não sei, mas um dia eu estava aqui em casa, em meio à pandemia, estressada, insatisfeita com a parede do meu quarto, eu fui lá e desenhei. E se não der certo, o que é o máximo que vai acontecer? Eu ter que comprar uma tinta branca e jogar por cima de volta. E tá tudo bem se não der certo, entendeu? Então, às vezes, o que faz a gente não ter uma válvula de escape para desestressar é que a gente quer que tudo saia com perfeição. É que a gente quer fazer uma coisa que fique perfeita, que você vai poder mostrar para o mundo e o mundo vai morrer de orgulho de você. E aqui não é o nosso objetivo. A gente só quer fazer com que a arte contribua de alguma forma com a sua vida, com o seu desenvolvimento. Às vezes, se você é professor, o seu aluno lá na sua sala de aula, ele não vai saber que você fez um desenho horrível na sua parede. Mas quando você fez aquele desenho, você se sentiu bem.
você se libertou de algum sentimento, de alguma coisa que estava te incomodando, e isso fez você ir para sua sala de aula uma pessoa mais leve, que vai estar mais interativo, mais harmônico com os seus alunos. Entendeu? Bom, eu acho que ele entendeu. Eu entendi. Bom, a gente não tem nenhuma pergunta a mais. Eu tenho uma, posso fazer? Pode, claro. Na questão Waldorf, é uma coisa que, assim, eu já tive algum pouco de contato, mas eu não entendi bem na época do meu filho que estava pequeno. É uma filosofia laica ou existe um viés religioso nesse tipo de ensino? É laica. Não existe nenhum viés religioso. Tanto é que uma das coisas que... Tem uma coisa muito interessante que aconteceu na trajetória do Rudolf Steiner. Como ele tinha que, né, disseminar a sua ideia, então, quando a gente tem uma ideia para disseminar, a gente dissemina em canais que estão à nossa disposição, né? Então, um dos círculos onde ele falava sobre antroposofia era entre os teósofos. Era entre os teósofos. Só que o que aconteceu? Muitas pessoas começaram a entender a antroposofia como religião. Isso incomodou tanto ele que ele parou de frequentar o lugar que ele frequentava para falar sobre antroposofia. Ele depois ele construiu um lugar onde ele falava sobre antroposofia, sem estar ligado a nenhuma religião, porque uma das coisas que ele mais fala é que antroposofia não é religião. Ela é uma ciência espiritual. Ele quer dizer assim que a gente se desenvolve em vários sentidos e que esses sentidos eles têm que ser respeitados. Por exemplo, a criança ela tem um espírito livre. A criança ela vai ser influenciada por tudo que vir. Então, por isso que ela tem que agir livremente. Por isso que ela tem que se expressar livremente. Por exemplo, se ela for colocada numa rédea, ela não vai ser um espírito livre quando ela se tornar um adulto. O que eu quero dizer com isso? Não quero dizer que filhos não têm que ter regras, nada disso. Mas, por exemplo, uma coisa que é feita na escola Waldorf as crianças elas fazem pão. Mas o pão, ele não é cilindrado, ele não é moldado naquele formatinho de pão. O intuito é as crianças desenvolverem a coordenação motora, elas mesmas fazem as suas bolinhas ali, põem para assar e depois elas comem o pão. As crianças, se você for numa escola Waldorf, parece um sítio, né? Assim, a área de recreação, né? Tem muita árvore, às vezes tem até frutas, tem terra. Então, as crianças, elas vão para a escola, elas voltam todas sujas porque elas brincam na terra. Então, o que ele quer dizer é que existe uma espiritualidade, existe uma coisa que está em nós e que ajuda a gente a se expressar e a se desenvolver, que a gente não pode ser encarado apenas como um corpo físico que vai seguir várias regras e vai se formar um ser humano a partir dessas regras. Porque o ser humano que ele é formado sem ouvir os seus instintos anímicos, ele se torna um ser alienado, que não tem expressão, que não tem um livre pensar. Então, por exemplo, um exemplo disso por exemplo, a criança ela age por imitação. Concorda? Né? A criança ela age por imitação. Desde o vocabulário até gestos. Você pode ver que os filhos, às vezes, eles mexem as mãos igual aos pais. Até nisso. Então, isso tem que ser levado em consideração quando você tem uma criança ao seu poder. Inclusive, num dos seus livros, tem um relato de um psicólogo que ele fala que ele trata de uma criança totalmente agressiva e apática. E investigando a infância dessa criança, o que acontecia? Ela tinha um instinto, né, que vinha das suas forças anímicas de reproduzir o que a sua mãe fazia. E a mãe mexia muito com jardinagem. Só que a mãe não deixava esse anímico da criança se manifestar. Toda vez que a criança ia mexer no jardim, a mãe
às vezes dava uma palmadinha, a mãe repreendia, mandava a criança sair de perto. Então, ela aprendeu que atender os seus instintos, as suas forças anímicas, era uma coisa ruim. Porque toda vez que ela ia fazer o que a mãe estava fazendo, que é o que o instinto dela mandava fazer, que é a imitação, ela era repreendida. Então, que talvez essa criança ela não estivesse frequentando um psicólogo se a mãe tivesse deixado ele mexer num pedacinho de terra, colocar uma sementinha na terra, seguir o que o seu corpo, o que o seu corpo anímico mandava ele fazer naquele momento. Então, na pedagogia, a gente respeita a biologia junto com as suas com um instinto que o ser humano vai tendo de acordo com a sua biologia, a sua anatomia vai desenvolvendo. Por exemplo, a gente tem que ter um cuidado com as crianças ali na primeira infância e na adolescência, em todas as fases da sua vida. Por quê? Porque, por exemplo, quando a criança ela tá ali na primeira infância, você percebe que ela tem vários amigos. Ela está sempre rodeada de muitas pessoas, porque ela não tem muito julgamento nela ainda. Né? Ela não julga muita coisa ainda. Mas quando ela vai para a segunda infância, você percebe que ela começa a ter menos para o segundo setênio, né? Vou chamar assim, porque na pedagogia Waldorf a gente não fala, na verdade, muito de primeira infância, segunda infância, adolescência, a gente fala de setênios, né? A gente tem o primeiro setênio, que vai até os 7 anos, o segundo vai até os 14, assim por diante. Ela tem o instinto de se tornar seletiva. Ela começa a julgar as coisas. Então, você percebe que ela começa a ter menos amigos. E tanto é que você observa que ali no primeiro setênio, daqueles muitos amigos que as crianças têm, poucos permanecem, ou nenhum vai permanecer. Mas quando ela vai para o segundo setênio, os poucos amigos que ela tem, geralmente se tornam aqueles amigos que a gente chama lá na velhice de amigo de infância. Aquele que te acompanhou para o resto da vida. Por quê? Porque o anímico dela já julga. Né? Ele já seleciona, ele já não recebe tudo que vem a ele. Porque até os 7 anos, a criança recebe tudo que vem a ela. Tudo que está externo está influenciando muito ela. Então, é nesse sentido que ele trata a parte anímica, a parte espiritual. Inclusive, ele foi responsável por compilar os escritos de Goethe. Né? Goethe, ele estudava a natureza, a interação com a natureza, inclusive eu não lembro em qual escrito, isso não consta na minha dissertação, mas uma vez conversando com uma pessoa muito aprofundada na pedagogia Waldorf, na antroposofia, acredita-se que a interação, ela pode ser tão forte, que você se conecta com a natureza, assim, e pode parecer uma coisa estranha, né, isso que eu vou falar, mas você consegue perceber o crescer das folhas, é como se você escutasse as folhas crescer, e a gente consegue ter uma interação muito grande com o nosso campo anímico. Uma coisa, assim, que parece banal, mas que eu estava refletindo hoje de manhã, por exemplo, sabe aquela situação que você faz uma coisa, dá errada, aí você para pensar e você pensa assim, nossa, mas eu devia ter seguido a minha intuição. Se eu tivesse seguido a minha intuição, isso teria dado certo. Isso, para mim, é a interação do seu corpo anímico com o seu corpo físico. Você tem uma espiritualidade, você tem uma coisa superior ao seu corpo físico. Então, voltando à arte, né? Perceba que se você é uma pessoa bastante envolvida em se expressar através de algum tipo de arte, você se torna uma pessoa mais segura. Você se torna uma pessoa que se escuta mais. Então, você promove uma interação maior do seu corpo anímico para o seu corpo físico. Então, você pode se tornar uma pessoa muito mais assertiva. Jaqueline, vamos começar aí para o encerramento, porque já estamos mais de meia hora além do prazo, tá bom? Tá bom. Agradeço, né, a participação de todos, a sua mediação também, Thiago, muito obrigada. Espero que nós tenhamos mais oportunidades para conversar. Com certeza. Tá bom.
Agradeço a presença de todos os participantes e das pessoas que estão assistindo a gente até agora. E agora a gente encerra a transmissão. Obrigada. Muito obrigado, Jaqueline. Obrigado a todos vocês.